Gente, então vamos lá, né? Vamos começar, porque na última aula a gente teve um atraso, né, por questões técnicas. Então, hoje, já que está tudo ok, vamos começar. Temos uma tolerância de 5 minutos, mas nós temos que cumprir com o nosso horário, tá? Então, hoje nós vamos continuar o estudo sobre a atenção integrada às doenças prevalentes na infância, o famoso IDP. Para quem não estava na aula passada, o IDP ele é uma estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na infância. Então, ela foi desenvolvida originalmente pela Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde e junto com o UNICEF, tá? No Brasil, teve início em 1996. Deixa eu aceitar aqui o aluno. Então, o IDP ele caracteriza-se pela consideração simultânea e integrada do conjunto de doenças de maior prevalência na infância, tá? A gente não está tratando de doenças por gravidade, mas a gente está tratando daquelas doenças, estudando aquelas doenças que são mais comuns, que são mais prevalentes na infância. E que, se não cuidadas corretamente, podem sim levar a uma morbimortalidade alta, tá? Então, o objetivo do IDP, um deles é diminuir a morbimortalidade de crianças menores de 5 anos, por meio da qualidade da atenção prestada à criança por profissionais de saúde, em especial os profissionais da atenção básica, bem como contribuir para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. O IDP, se vocês tiverem observado o manual, né, que eu coloquei disponível para vocês, ele tanto traz essa questão de como avaliar e classificar as crianças com essas doenças mais prevalentes, como tratar, como orientar os pais, mas o IDP também traz a questão da avaliação do crescimento e do desenvolvimento, que a gente já teve uma aula apenas sobre crescimento e desenvolvimento. Ele trata também sobre a vacinação, sobre vários aspectos que vão ser considerados para a criança menor de 5 anos, tá? No atendimento a essas crianças. Então, como nós já tivemos aulas sobre crescimento e desenvolvimento, sobre imunização, então a gente vai focar na questão da avaliação e classificação das doenças mais prevalentes na infância, tá? Por quê? Quando o profissional, ele sabe avaliar uma determinada problemática, classificar a gravidade daquela problemática, aí ele vai conseguir fazer os encaminhamentos ou os tratamentos adequados, tá? Então, lembrando que o IDP, ele tenta considerar de forma simultânea um conjunto de doenças. Então, para a nossa prática pedagógica, para ficar melhor de aprender, a gente está dividindo como avaliar uma diarreia, como avaliar a tosse, como avaliar a sibilância, como avaliar uma dor de ouvido, enfim. Mas, assim, a gente está aprendendo separado para facilitar para a gente, pedagogicamente. Mas lembrando que todas essas avaliações, elas acontecem de forma simultânea quando uma criança chega no nosso serviço de saúde, tá? Porque o IDP, ele já é justamente para isso, para que o profissional, ele não considere um sintoma isolado daquela criança, mas que ele consiga avaliar ela como um todo. Então, quando ele começa a questionar, a criança tem tosse? Aí a mãe, não. A criança tem diarreia? Tem. A criança tem sibilância? Tem. Ele vai começar a juntar essas sintomatologias da criança, essas doenças, e vai conseguir tratar. Então, ele não vai dividir a criança por doença. Ah, tem uma diarreia, vou tratar somente a diarreia. Não. O IDP é justamente para que a gente consiga, enquanto profissional, considerar simultaneamente várias doenças, várias patologias ou várias sintomatologias. Lembrando que o IDP ele não tem o intuito de dar diagnósticos precisos, mas sim de avaliar a questão das sintomatologias e conseguir avaliar e classificar a gravidade daqueles sintomas, né, para possíveis encaminhamentos. Então, quando a gente consegue detectar precocemente, a gente vai conseguir tratar precocemente. Então, o IDP ele representa um instrumento útil para a detecção precoce e para o tratamento efetivo das principais doenças que afetam a saúde da criança menor de 5 anos, tá? Então, a aplicação do IDP no serviço de saúde produz um impacto na redução da morbimortalidade infantil. Então, vamos lá. Isso aqui foi apenas para dar uma introdução sobre o IDP, considerando que na aula passada nós tivemos poucos alunos, né? Era o dia dos namorados e tal. Mas, enfim, espero que quem não veio para a aula, que consiga acompanhar, estudando pelo material, pelo manual que eu deixei disponível, pelos slides, tá?
E hoje a gente vai dar continuidade avaliando e classificando a criança com sibilância e daqui a pouquinho a criança com diarreia, certo? Então vamos lá. Gente, mais uma vez eu vou pedir para vocês feedback no sentido de me dizer se eu estou indo muito rápido ou se eu estou indo muito devagar, para que eu possa ir no ritmo de vocês, tá? Outra coisa, hoje nós vamos ter dois casos clínicos pequenininhos durante os slides, mas diferente das outras vezes que eu perguntava esporadicamente, hoje eu quero a resposta de todo mundo, tá? Porque eu vou anotar aqui quem foi que respondeu. Mas não se preocupem com a questão de, eu errei ou eu acertei. Não. Eu quero que todo mundo participe desses dois casos clínicos. Mas é algo simples e não se preocupe se errar, não, tá? Nós estamos aqui justamente para aprender juntos. Então, vamos lá, gente. Semana passada, quando a gente estava avaliando uma criança com tosse, eu não sei se vocês lembram, mas a gente perguntou à mãe se essa criança tinha sibilância. E que uma forma de perguntar a essa mãe, no contexto dela, com as palavras dela, era perguntar se a criança tinha o piado no peito, o cansaço no peito, que são as formas populares de que as mães conhecem a sibilância, tá? Então, a sibilância ela é uma condição muito comum nas crianças, sendo uma causa importante de demanda nos serviços de saúde, principalmente daquelas crianças que estão com asma, que têm asma. Então, nas crises asmáticas, elas têm crises de sibilância, porque é comum da crise asmática. Por isso, que quando a gente estava avaliando lá atrás uma criança com tosse, que tinha sibilância, qual era a nossa orientação primeiramente? Se ela tem sibilância, primeiro a gente trata a sibilância, porque pode ser por uma crise asmática, por exemplo. Depois que tratou a sibilância, aí sim a gente vai voltar para avaliar a tosse, porque senão a gente pode ter uma avaliação errônea, sendo camuflada por conta da sibilância. Então, a sibilância ela pode ocorrer durante um quadro infeccioso das vias respiratórias e em outras situações também, como a gente vai ver daqui a pouquinho no quadro, no próximo slide, tá? Então, o aparecimento da sibilância, ele deve-se a alterações funcionais decorrentes de algum processo inflamatório crônico, tais como uma hiperreatividade brônquica, como uma obstrução do fluxo aéreo, né, por uma broncoobstrução, por a formação crônica de rolhas de muco que vão obstruir o fluxo de ar, por edema, por alterações estruturais das vias aéreas. Então, tem uma gama de causas para a sibilância, tá? Então, nós temos que pensar, ok, quando não tem sibilância, significa que o fluxo de ar está correndo tranquilamente, está correndo bem, o ar está conseguindo passar. Se tem algo obstruindo essa passagem do ar, né, ele vai passar com dificuldade, por isso tem aquele som de piado. O ar está passando com muita dificuldade. Então, tem algo causando essa sibilância. Então, aqui são alguns quadros clínicos que podem causar sibilância. Alguns quadros que podem apresentar sibilância, tá? Então, aqui nós temos, olhem para o slide, nós temos aqui a asma brônquica, como eu falei, é muito comum a sibilância na asma. Então, o que é a asma? É uma doença crônica das vias respiratórias, das vias aéreas, caracterizada por obstrução do fluxo aéreo. É reversível espontaneamente, muitas vezes, mas, na maioria, precisa de tratamento. Então, ocorre inflamação e aumento da reatividade das vias aéreas a uma variedade de estímulos. Então, clinicamente, o paciente, ele expressa-se por episódios recorrentes de sibilância, né? O famoso piado no peito, dispneia e aperto no peito e tosse. Então, a asma, ela tem como uma das suas características apresentar sibilância. Então, a sibilância, ela está presente na asma, tá? Outra patologia, outro quadro clínico que pode apresentar sibilância. Uma bronquiolite aguda, pneumonia, também uma criança com pneumonia pode apresentar sibilância. Quando ela aspira algum corpo estranho, também pode ocasionar sibilância. Por quê? Se ela aspirou um corpo estranho, esse corpo estranho está interrompendo ou dificultando o fluxo de ar. Então, vai causar sibilância. A tuberculose também pode causar sibilância. Uma pneumonia aspirativa, fibrose cística, tá? Dentre outros quadros clínicos que a criança pode apresentar sibilância. Então, quando uma criança chega no nosso consultório apresentando sibilância, a gente não tem como fechar, é por conta disso. Não, a gente tem que avaliar e classificar. Por quê? O que a gente está vendo? Vários quadros clínicos
podem apresentar esse sintoma da sibilância. Então, o nosso papel não vai ser dar um diagnóstico preciso do que é que está causando a sibilância, mas da gravidade daquela sibilância para que a gente faça o encaminhamento necessário para que essa criança tenha o tratamento adequado, tá? Lembrando que nas crianças menores de 1 ano ainda tem outras causas para a sibilância, como uma insuficiência cardíaca na criança menor de 1 ano pode ocasionar sibilância, um refluxo gastroesofágico também pode ocasionar sibilância, uma doença pulmonar congênita também pode ocasionar sibilância, a alergia ao leite de vaca também pode, dentre outros quadros clínicos. Então, há uma gama de quadros que podem estar apresentando sibilância nesses quadros, tá? Outra questão que a gente tem que estar sempre atento é que uma crise de sibilância, ela pode vir como uma queixa da mãe, ela já vem para a gente enquanto profissional, queixando-se da criança estar apresentando sibilância, mas a sibilância também pode ser detectada por nós sem a queixa da mãe. Por exemplo, a criança vem para uma consulta de puericultura, ou a criança vem para qualquer outro tipo de atendimento, vem para uma vacinação. Nós podemos detectar essa sibilância no momento daquele atendimento, tá? Então, tanto pode vir como uma queixa da mãe, como a gente pode detectar no momento de outro atendimento. Então, o início da sibilância, da crise de sibilância, ele pode ser gradual, ou seja, lento, mas ele também pode ser insidioso, pode ser abrupto, tá? Então, geralmente, quando ele é abrupto, ele geralmente decorre de uma constrição da musculatura brônquica e de um acúmulo de secreções, tanto a crise gradual como a crise abrupta. Então, essa crise de sibilância, ela ocorre por uma constrição da musculatura brônquica e do acúmulo de secreções. Mas, geralmente, também pode acontecer por alguma obstrução por corpo estranho, tá? Então, vamos lá. O início da crise ele pode ser gradual ou abrupto, decorrente da constrição da musculatura brônquica e do acúmulo de secreções. Com a priora da broncoobstrução, a criança apresenta sibilos audíveis, que muitas vezes eles podem ser auscultados sem o estetoscópio, né, mas na maioria das vezes precisa do estetoscópio. E é difícil de ser detectada a sibilância em lactentes jovens, tá? Então, caso a crise de sibilância ela progrida, a utilização da musculatura acessória e cianose. Como assim? A criança está com crise de sibilância. Se ela está com crise de sibilância, o que é que está acontecendo? Está tendo uma dificuldade do fluxo aéreo, do fluxo de ar, né? Alguma coisa está dificultando essa passagem de ar nas vias aéreas. Se essa crise de sibilância não for tratada logo, aí a criança vai aumentar essa dificuldade respiratória. Posteriormente, já vai estar utilizando uma musculatura acessória, tendo tiragem intercostal, tiragem subcostal, batimentos de asa de nariz, cianose, tá? Então, assim, se a crise progredir, ou seja, se ela não for tratada, essa criança pode progredir numa dificuldade respiratória maior. Então, com a evolução para a insuficiência respiratória, a criança ela vai tornar-se fatigada, com depressão do nível de consciência. Então, por que é que um dos sinais gerais de perigo que a gente investiga inicialmente é se a criança está letárgica ou se ela está inconsciente? É um sinal geral de perigo. Nesse caso da sibilância, se ela está com dificuldade respiratória já muito forte, ela pode se tornar fatigada e pode começar a ter uma depressão no nível de consciência, tá? Então, por isso que essa questão da avaliação da criança quanto à letargia ou à inconsciência, do nível de consciência, ela é um sinal de alarme, tá? Então, quando a gente está falando de uma crise de sibilância, se essa crise de sibilância não foi tratada, ela começa a progredir para uma insuficiência respiratória mais grave, ela começa a ter uma depressão da consciência. Então, esse é um dos sinais. Quando ela tem depressão do nível de consciência, é um sinal de alarme. E para outros fatores, outros sintomas também, que a gente viu na questão da tosse, né? Então, assim, na outra avaliação que a gente viu na aula passada, todas as avaliações, quando a gente ia fazer a avaliação dos sinais gerais de perigo, um desses sinais era a avaliação do nível de consciência, era a questão da letargia, tá? Só para lembrar. Então, quando a criança ela apresenta uma dificuldade para respirar, apresentando, por exemplo, uma frequência respiratória elevada,
ou está apresentando tiragem intercostal ou subcostal, e a mãe informa que essa criança está piando ou chiando ou com cansaço no peito, e que o profissional, ele deve considerar que há uma crise, mesmo que ele não detecte sibilos. Então, vamos lá, vamos interpretar essa questão. A mãe chegou na unidade e está dizendo que a criança está em uma crise de piado, de chiado no peito, com cansaço no peito. Aí nós, enquanto profissionais, vamos avaliar. Nós podemos encontrar a sibilância, nós podemos auscultar a sibilância, mas também há casos que a mãe chega queixando disso, dizendo que a criança estava com esse cansaço, com esse chiado, com esse piado, e que a gente vai auscultar e não consegue. A gente, mesmo assim, sem conseguir auscultar, a gente tem que considerar que essa criança tem, sim, uma crise de sibilância. Por quê? Quando a criança ela está numa crise grave de sibilância, a gente não consegue auscultar o piado, não consegue auscultar a sibilância. Por quê? A dificuldade do fluxo de ar, ele vai passando com dificuldade, aí ele faz o piado, aquele barulho, a sibilância. Mas se a dificuldade já está tão grande, se está tão fechado, que a gente chama até de pulmão fechado, e o ar não consegue passar de forma alguma, essa criança não tem o piado, não tem a sibilância, não tem espaço para passagem de ar. Então, como é que ela vai ouvir os sibilos? Então, numa crise grave de sibilância, o profissional pode não auscultar o barulho, tá? Não pode auscultar esse som respiratório anormal da sibilância. Claro que isso vem com um conjunto de sintomas, né? Uma criança que está numa crise grave de sibilância, ou seja, o ar não está conseguindo passar, ela não vai estar normal. Não vai. Ela já vai estar mais molinha, vai ter outras queixas, outros aspectos de dificuldade respiratória que a gente pode observar. Mas a crise de sibilância grave, ela pode acontecer sem que a gente ausculte o piado, tá? Sem que a gente ausculte a sibilância. O piado no peito, o chiado no peito, o cansaço no peito, que as mães chegam queixando para a gente. Então, vamos lá. Quando uma criança ela está com sibilância, no momento da consulta, dizemos que ela apresenta um episódio agudo ou uma crise de sibilância. Então, como é que nós vamos avaliar essa criança que chegou para a gente com esse piado no peito? Primeiro, a gente tem que avaliar para poder classificar, né? Então, primeiro, a gente vai perguntar à mãe há quanto tempo a criança está em crise, né? Porque a gente ela pode ter crises crônicas, pode não ser o primeiro episódio, né? Então, há quanto tempo ela está em crise? Se essa crise é a primeira crise de sibilância ou se já é uma crise recorrente, que ela vem, tem a crise, é tratada, passa um tempo sem ter, depois tem de novo. Então, é importante a gente saber se é a primeira crise ou se já é uma crise recorrente. Por quê? Se for a primeira crise, pode se tratar de uma bronquiolite ou de algum corpo estranho, né? Digamos assim, uma criança ela está aqui normal, sem nenhuma dificuldade respiratória, nunca teve sibilância, e de repente ela começa a piar, a chiar. Ela tem aquele barulho no peito, ela tem a sibilância. De repente, o que é que a gente pode suspeitar? Ela pode ter aspirado a algum corpo estranho, e esse corpo estranho está impedindo a passagem de ar, ou está dificultando a passagem de ar. É uma das hipóteses. Mas pode também ser uma bronquiolite, né? Alguma infecção dos bronquíolos. Se a mãe responder que não é a primeira, é uma crise que já vem acontecendo várias vezes, a gente pode ter uma sugestão de ser uma asma, sugestivamente pode ser uma asma brônquica. Aí, no caso, se são crises recorrentes, já pode nos indicar que possivelmente nós vamos ter que referir essa criança para uma avaliação em um serviço de atenção secundária ou em um serviço para especialista para investigação. Porque se ela tem asma, né, se ela tiver asma, por que é que ela está tendo essas crises? Ela não está fazendo o tratamento adequado? O que é que está acontecendo, né? Então, a gente avaliando isso, a gente pode já ir tendo indícios de que a gente vai ter que encaminhar. Outra questão que a gente tem que saber da mãe é se essa criança já faz uso de alguma medicação broncodilatador, um beta-2 agonista. Que medicação é essa, professora? Broncodilatador, beta-2 agonista? Que nome difícil. O famoso Berotec, o Atrovent, a bombinha do Aerolim, né? São exemplos de broncodilatadores beta-2 agonistas, que geralmente são utilizados nessas crises de sibilância. Então, geralmente, uma criança que tem asma, ela faz uso de algum broncodilatador, tá? Então, se essa mãe respondeu que a criança já faz uso da medicação, por que ela está tendo a crise?
Então, a gente vai investigar se ela está fazendo uso correto da medicação, tá? E se estiver fazendo uso da medicação, se já tem 24 horas ou mais de uso. Por quê? Se está em 24 horas ou mais de uso, não tem melhora dessa crise, está piorando, provavelmente essa criança vai precisar de alguma medicação mais forte ou de alguma medicação via endovenosa, tá? Claro que quem vai passar essa medicação é o médico. Outra questão que nós vamos avaliar é o nível de consciência dessa criança, tá? É o famoso estado de vigília. Ele vai indicar a interação dessa criança com o meio ambiente. Então, é o primeiro aspecto a ser examinado. Eu até coloquei aqui no slide de azul. Vocês lembram dos sinais de alarme? Que o nível de consciência, ele é avaliado nos sinais de alarme. Então, se essa criança está com queda do nível de consciência, ou está inconsciente, ou está letárgico, já é um sinal de alarme, tá? Outra questão é se há estridor em repouso. O estridor, nós vimos na aula passada na avaliação da tosse, que eu até pedi para vocês assistirem uns vídeos no YouTube para conseguirem caracterizar mais como é o barulho do estridor, como é o som do estridor. E lembrando que a avaliação do estridor tem que ser com a criança em repouso, porque se ela estiver agitada, ela pode ter estridor, mas não seja patológico. Então, ela tem que estar em repouso, tá? E vamos lá. Mas o que mais que a gente tem que avaliar? A dificuldade para respirar dessa criança. Se ela tem tiragem subcostal ou intercostal, né, uso de musculatura acessória. Como assim? A dificuldade para respirar, ela também é chamada de dispneia. Então, ela pode ser referida pela criança ou pelo seu acompanhante, ou pode ser observada no exame físico, né? Então, além do uso da musculatura acessória, o que é que a gente pode também pensar ou observar que a criança está com dificuldade respiratória? Deixa só eu aceitar aqui mais um aluno. Além desse uso da musculatura acessória que a gente observa na dificuldade para respirar, outros indícios de que essa criança está com dificuldade para respirar é quando ela fala, tem uma interrupção tanto da fala quanto do choro pela necessidade de respirar, né? Ou seja, ela dá pausas na fala ou no choro para respirar, para conseguir respirar. Isso pode indicar algum grau de dificuldade, tá? Para respirar. Um latente dispneico, ele pode apresentar um choro intercortado pela respiração. Ele está chorando, mas ele está com tanta dificuldade para respirar que ele tem que parar um pouco o choro para conseguir respirar. Então, um choro entrecortado. Outro indício é uma criança de mais ou menos 2 anos que já fala frases completas, frases mais longas, que ela apresenta dificuldade de se expressar em uma crise grave, né? Ela fala apenas frases curtas ou apenas algumas palavras isoladas por não conseguir falar a frase completa pela dificuldade de respirar. Então, a gente também pode perceber essa dificuldade nesse sentido. Deixa eu aceitar mais outra pessoa. A fala entrecortada é aquela em que a criança consegue falar uma frase inteira, mas com pequenas pausas para respirar. Então, se eu vejo uma criança que está falando, ela geralmente fala normalmente uma frase completa, e ela está precisando parar que ela fala um pouco para respirar e continuar a fala, isso indica uma dificuldade respiratória, tá? Outra questão que a gente vai avaliar nessa criança, lembrando que tudo isso, esses fatores que a gente está avaliando, é em uma criança que chegou com crise de sibilância, tá? Então, nós vamos avaliar a frequência respiratória em 1 minuto, que a gente também viu aula passada. Então, qual é a frequência respiratória elevada para crianças de 2 meses a menor de 1 ano? 50 respirações por minuto ou mais, tá? É considerada frequência elevada em menor de 1 ano. E de 1 ano a menor de 5 anos, 40 respirações por minuto ou mais, considera a respiração uma frequência elevada, tá? A gente também viu aula passada. Outro fator que a gente pode avaliar, se a gente tiver um oxímetro de pulso na unidade, né, a gente vai avaliar a saturação de oxigênio dessa criança, né, se estiver disponível o oxímetro. Então, quando essa saturação de oxigênio está menor que 90% em ar ambiente, indica que, além da oxigenoterapia que a criança vai ter que ter, ela pode precisar de algum tratamento por via endovenosa, tá? Isso ocorre geralmente em crises muito graves.
Então, se a saturação de oxigênio está menor que 90% em ar ambiente, indica, além da oxigenoterapia, a possibilidade de tratamento por via endovenosa. Deixa eu só voltar aqui um slide para vocês. Pronto. Eu quero só pedir aqui desculpa por um fator, que quando eu falei que se a criança está em uso de algum broncodilatador com 24 horas ou mais de uso, eu falei na questão de ter a possibilidade de mudar essa medicação, ou muitas vezes fazer uma medicação, dependendo da crise, se for uma crise grave, fazer medicação endovenosa, né? Então, nós temos aqui que a gente pode também, além disso ali, saber a questão da saturação de oxigênio. Se está em uma saturação menor que 90%, essa criança provavelmente precisará de alguma medicação endovenosa, porque é uma crise grave, né? Saturação menor que 90%. Mas essa questão da medicação, quem vai definir, quem vai decidir é o médico. Se a criança está com uma saturação de oxigênio entre 91% e 95%, ele também, em ambiente, tá? Também indica oxigenoterapia, e geralmente essa saturação de 91 a 95, ela ocorre em crises moderadas a crises graves. Já a saturação de oxigênio, que está acima de 95% em ar ambiente, é um valor normal. Então, geralmente acontece em uma crise leve, tá? Crise leve de sibilância. E aqui, esse quadro, ele apenas nos ajuda a avaliar todos esses quesitos que a gente falou anteriormente, né? Então, os passos a serem seguidos diante de uma criança com sibilância. Então, se chegou no nosso consultório essa crise de sibilância, nós vamos perguntar quanto tempo, que é o que a gente viu anteriormente, se é a primeira crise, se está em uso de broncodilatador adequadamente há 24 horas, vamos observar o nível de consciência, vamos observar se há sibilância, se há estridor em repouso, vamos observar o grau de dificuldade para respirar dessa criança, que nós vimos anteriormente como é que a gente pode avaliar, a questão do uso da musculatura acessória, a questão da fala entrecortada, dentre outros aspectos que podem nos indicar uma dificuldade respiratória, frequência respiratória, tá? E, se possível, a saturação de oxigênio. Nem toda unidade tem, né? Na verdade, é difícil uma unidade que tenha o oxímetro de pulso, apesar de ser um aparelho baratinho e que ajuda bastante, né? Mas é difícil ter. Mas, se tiver disponível, é importante que faça essa avaliação. E aí, diante da avaliação dessa criança, nós avaliamos todos com aquelas perguntas, com aquelas observações, nós vamos, diante disso, diante dos dados escolhidos, nós vamos classificar essa criança, classificar essa sibilância, tá? Então, uma sibilância que é grave ou uma doença muito grave é quando a criança ela apresenta qualquer sinal de perigo, e aí a gente tem que retomar, lembrar daqueles sinais gerais de perigo, né? Que a gente viu na última aula. Quais são eles? A criança não consegue beber ou não consegue mamar no peito, vomita tudo que ingere, teve convulsões ou movimentos anormais nas últimas 72 horas, está letárgica ou inconsciente, apresenta tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, apresenta batimentos de asas de nariz ou gemência, dentre outros. Então, se essa criança que chegou com a crise de sibilância apresenta qualquer um desses sinais gerais de perigo que eu falei agora e que a gente viu na aula anterior, ou apresenta nível de consciência letárgico, ou está sempre muito agitado, ou consegue falar apenas uma ou outra palavra isolada, ou não consegue chorar, ou está gemendo, né? Ou tem tiragem universal. O que é essa tiragem universal, gente? Vamos lembrar aqui que nós temos a tiragem subcostal, que é quando essa musculatura aqui, tá? A musculatura Peraí. Vamos aqui embaixo, pronto. Essa retração da parede inferior, tá? A tiragem subcostal. É a retração dessa parede inferior, quando a criança respira, que nós vimos no vídeo na aula passada, que ela chega e faz assim. Percebem, né? E temos a tiragem intercostal, que é quando ela usa apenas essa musculatura entre as costelas. E nós temos a tiragem universal, que é quando tem a intercostal e ainda tem a subcostal junta. Então,
é a tiragem considerada universal. E quando ela tem uma tiragem universal, já é mais grave, porque ela tanto tem a intercostal, quanto tem a subcostal, certo? Então, ou uma saturação de O2 menor que 90% em ambiente, ou estridor em repouso. Então, uma criança que tem qualquer sinal geral de perigo, e ainda por cima tem ou a tiragem intercostal, ou a saturação menor que 90%, qualquer um desses sinais, né, que são sinais mais graves, eles nos levam a classificar essa criança como uma sibilância grave ou uma doença muito grave, tá? Então, mais uma vez, sibilância grave ou doença muito grave. Caso a criança apresente qualquer sinal de perigo ou um dos sinais que a gente citou agora, como a tiragem universal, como a saturação menor que 90%, é uma classificação como sibilância grave, tá? Ou uma doença muito grave. Já a sibilância moderada, a crise de sibilância moderada, é quando a criança ela apresenta um nível de consciência normal, ou então apenas períodos curtos de agitação, ou ela diz algumas frases entrecortadas, ou um choro entrecortado, mas vocês estão percebendo que a diferença da crise anterior, que era grave, ela não conseguia nem chorar, né? A tiragem subcostal na sibilância moderada, ela é uma tiragem subcostal isolada, ou seja, só aqui da parede inferior, ou associada à intercostal, mais uma frequência respiratória aumentada, ou uma saturação de oxigênio de 91% a 95%, tá? Então, já é uma crise mais moderada, né? Diferente da outra, que a saturação de oxigênio era menor que 90%, nessa a gente pode encontrar de 91% a 95%, aí já é uma crise de sibilância moderada. Nessa daqui, ela vai encontrar a tiragem subcostal isolada, né? Se apenas a musculatura intercostal se move para dentro quando a criança respira, ela é uma tiragem intercostal. Se a criança não tem tiragem subcostal, que é a da musculatura anterior, essa tiragem ela não é universal, então já é mais leve do que a tiragem universal. Na crise muito grave, nós temos a tiragem universal, que ela engloba as outras tiragens, tanto a subcostal quanto a intercostal. Deixa eu aceitar aqui o falo. Pronto. Então, nós estamos vendo que os sintomas, eles são mais moderados, né? Então, a gente classifica essa criança como uma crise de sibilância moderada. Já a crise de sibilância leve é uma criança que não tem nenhum dos sinais de sibilância grave, ou seja, nenhum daqueles sinais de perigo, nem tem nenhum dos sinais da sibilância moderada, ela apresenta apenas sibilância, sem dificuldade respiratória, a saturação de oxigênio na sibilância leve é maior que 95%, ela não tem uso de musculatura acessória, ela tem apenas a sibilância. Aí é uma sibilância leve, tá? Então, só para lembrar aqui, nós temos esse quadro que facilita a avaliação das crises de sibilância. Então, o vermelho, podem olhar para o slide, o vermelho, ele é onde a gente classifica a sibilância como grave ou como uma doença muito grave. E aí, para a criança estar nessa classificação, lembrando que precisa apenas de um dos sinais, ou a letargia, ou o estridor em repouso, ou fala frases incompletas, ou não consegue chorar, ou a tiragem universal, ou a saturação menor que 90%. E aí a gente classifica numa sibilância grave. E aí, o que é que a gente vai fazer diante dessa classificação? Avaliamos a criança, classificamos como uma sibilância grave ou muito grave, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que referir imediatamente, né, para o tratamento hospitalar. Mas antes disso, se tivermos médico na nossa unidade, a gente pode chamar ele para atuar junto com a gente e ele vai fazer um tratamento prévio ao encaminhamento. Vamos primeiro estabilizar essa criança para poder encaminhar. Então, aí ele vai com a oxigenoterapia, com algum beta-2 agonista por via inalatória, como nós temos o Berotec, o Atrovent. Ele pode iniciar uma primeira dose do corticoide ou primeira dose de antibiótico. Então, faz esse tratamento prévio para encaminhar a criança para o hospital. Na crise grave, ela tem que ser encaminhada para o atendimento hospitalar, certo? E aqui, quando a gente vem para a classificação amarela, que é a sibilância moderada, nós temos que lembrar que a criança ela pode apresentar um dos seguintes sinais: ou nível de consciência normal com apenas alguns períodos de agitação, alguma fala entrecortada ou um choro entrecortado, ou ela tem uma tiragem subcostal,
a da parede anterior, da parede inferior, desculpem, ou ela tem uma respiração rápida, uma frequência respiratória rápida, ou a saturação entre 91% e 91%. Então, a gente classifica como sibilância moderada. E aí, o que é que a gente vai fazer, tá? Essa criança, se ela está na crise, na sibilância moderada, nós vamos administrar o beta-2 bloqueador por via inalatória, tá? Pelo menos umas 3 vezes a cada 20 minutos. Lembrando que essa prescrição também tem que ser do médico, tá? Que aí vem, pode ser um Berotec, um Atrovent, mas ele é quem vai dar a dosagem. Vamos administrar o corticoide por via oral, que também foi prescrito pelo médico. E se ela não melhorar com esse tratamento, é que a gente vai referir para o hospital. Então, assim, na crise grave, na vermelha, a gente tem que referir para o hospital. O tratamento lá na nossa unidade vai ser apenas para estabilizar essa criança para o encaminhamento. Já na crise de sibilância moderada, na amarela, nós vamos tentar tratar essa criança na nossa unidade de saúde, tá? Tanto com o beta-2 por via inalatória, como com corticoide por via oral. Se ela melhorar, aí ela não vai ser encaminhada. Agora, se depois desse tratamento ela não melhorar, aí a gente vai ter que referir ela para o hospital, tá? E se ela melhorar, a gente vai avaliar se ela tem tosse, vamos fazer aquela avaliação da aula anterior. E aí, ela melhorando, o médico vai prescrever o tratamento domiciliar, né? Depois que ela ficou estável na unidade, essa criança ela pode continuar o tratamento domiciliar com a questão dos aerosóis, da nebulização, com beta-2, tá? Que é o que a gente viu do Berotec e do Atrovent, por exemplo. São os mais comuns, mais utilizados aqui na nossa região. Também vai utilizar o corticoide por via oral, que o médico também vai prescrever. E aí a gente vai orientar a mãe sobre os sinais de alarme de quando ela retornar para a unidade de saúde. E na sibilância leve, que é na classificação verde, ela não há sinais, não tem sinais suficientes para classificar como uma insuficiência grave ou moderada, não tem nenhum daqueles sinais presentes aqui na linha vermelha, nem na amarela, e está apenas com uma sibilância leve, e a saturação de oxigênio dela está maior que 95%. Então, está ótimo, tem uma crise apenas leve, então ela vai ser tratada no domicílio, com a nebulização, né, que o médico vai prescrever. Se ela já estiver em uso desses medicamentos nas últimas 24 horas e não tiver melhorado, ela pode precisar de corticoide por via oral, né? E aí também vai ser o médico. E a gente vai dar orientações à mãe de quando essa criança deve voltar ao serviço, se ela tiver algum sinal de alarme, tá? E o segmento em 2 dias, se ela não estiver melhorando, né? Ou se estiver usando corticoide. Por que se ela usar corticoide, ela tem que voltar com 2 dias? Porque o médico vai ter que avaliar e vai ter que iniciar o desmame. Ela não pode parar o corticoide de uma vez. Ela tem que ir fazendo o desmame, tá? Então, vamos lá. Lembrando, quando uma criança está numa crise grave, com saturação menor que 90%, né? Ela vai ter que ser referida para o hospital. E aí a gente tem o caso clínico, que é o que eu quero que vocês, cada um responda, independente de estar correto a sua resposta ou não. Quero que a gente veja como é que a gente vai classificar essa criança. Deixa só eu aceitar aqui outra pessoa. Pronto, gente, vamos lá ao caso. Rose tem 2 anos e meio, pesa 13 quilos e tem temperatura de 38 graus. A mãe conta que Rose vem apresentando febre, coriza e falta de ar há 24 horas. O profissional de saúde verificou que a criança não apresentava sinais gerais de perigo. Rose estava no colo da mãe e o profissional de imediato auscultou a sibilância. Pensou, como a criança apresenta sibilância, consultarei primeiro o quadro avaliar e classificar a sibilância antes de classificar uma tosse ou uma dificuldade para respirar. Então, a profissional perguntou para a mãe, é a primeira vez que a Rose apresenta o chiado? Ela disse que sua filha tem bronquite, já teve muitas crises, mas nunca foi internada, tá? Que não é a primeira crise dela. Tá certo, Iana. Diz aí para ficar tentando. Pode ser problema na internet. Ah, ele entrou. Pronto. Então, vamos lá.
Ela perguntou à mãe se é a primeira vez, então não é a primeira vez, ela disse que a filha já teve bronquite, já teve várias crises de sibilância, só que ela nunca foi internada. A última crise foi há 2 meses. A profissional perguntou, está em uso de algum tipo de medicamento? A mãe respondeu que deu paracetamol para a febre e que está fazendo a nebulização com beta-2 agonista de 6 em 6 horas. Então, ela está fazendo a medicação direitinho. Rose apresentava frequência respiratória de 44 respirações por minuto. E o profissional de saúde ainda observou tiragem intercostal, subcostal e supraclavicular. Ah, gente, eu tinha esquecido, desculpa. Na crise universal, além da intercostal e da subcostal, ainda tem a supraclavicular. Só querendo falar a palavra errada. Intercostal, subcostal e supraclavicular. Aí sim é a universal, porque além da intercostal e subcostal, ainda tem a supraclavicular. E aí, vamos lá. Então, vamos classificar. Essa criança, vamos ver aqui. Ela não apresenta sinais gerais de perigo, mas a profissional conseguiu auscultar a sibilância porque a criança estava em repouso no colo da mãe, ou seja, ela não estava agitada. Não é a primeira crise. Ela está fazendo uso de medicação já há mais de 24 horas. A frequência respiratória dela está elevada. Por quê? Para crianças acima de 1 ano, 40 ou mais já é frequência respiratória elevada. Então, ela está com 44, então ela está com frequência respiratória elevada. E ainda tem a tiragem universal. Como é que a gente vai classificar essa criança? Aí eu quero que todo mundo diga. Aqui, Ítalo já respondeu. Vamos lá, gente? Até agora só o Ítalo. Vamos lá, avaliar. Só uma dica para vocês. Na segunda parte, quando depois das perguntas, tem os pontos chaves. Dileu também já respondeu. Erlânia. Vamos lá? Thaís. Manu. Eu comento já, viu, Dileu? Tá certo, Vitória. Tu depois dá uma olhadinha no slide que eu vou deixar disponível para vocês, tá? Quer que volte para cá, né? Ó, tá o quadro. Bem rapidinho. Aí voltando para cá só para vocês analisarem. Muito bem. Certo, Vitória. Então vamos lá, gente. Vamos comentar. Aqui eu só tive resposta do Ítalo, do Dileu, da Erlânia, da Thaís e da Manu. Os pontos chaves que a gente pode ver aqui, a gente voltando para o quadro, vocês acertaram, realmente a gente classificaria como uma crise de sibilância grave ou doença muito grave. Por quê? Vamos voltar aqui para o quadro anterior. Acho que eu tenho até aqui, pronto. Aqui nós estávamos avaliando essa criança, tá? Rose, ela tinha febre, coriza e falta de ar, febre de 38, apresentava sibilância há 2 dias, né? Não era a primeira crise, já fazia uso de broncodilatador há mais de 24 horas. Ela não estava letárgica, não estava letárgica, mas ela tinha frequência respiratória elevada, estava 44 por minuto. E um ponto-chave é porque ela apresentava a tiragem universal, né? Ela tanto tinha a tiragem subcostal, intercostal e a supraclavicular, então ela tinha a tiragem universal. A tiragem universal, ela não está presente na crise leve, ela não está presente na crise moderada, ela está presente apenas na crise grave. Por quê? Na crise moderada, a criança vai apresentar ou uma tiragem intercostal, ou uma tiragem subcostal, ou uma associação dessas duas, mas não vai apresentar a supraclavicular. E aqui ela apresentou as 3, então ela apresentou tiragem universal. Aí já foi um ponto-chave, tá? Então,
ela tinha a sibilância, tinha a tiragem universal, tinha frequência respiratória elevada, já fazia uso de medicação e ainda estava com a crise, então ela foi classificada como uma crise grave. Sibilância grave ou doença muito grave. Muito bem, vocês acertaram. E aí, agora a gente vai para o nosso próximo tema, que é a avaliação e a classificação da criança com diarreia, tá? Gente, só pedir para vocês considerarem que quando a criança ela está... Deixa eu voltar com o slide, né? Pronto. Quando eu falei da questão da medicação, né, se ela estava em uso há mais de 24 horas e não estava tendo melhora, né, quando a gente perguntou à mãe, ela já faz uso de medicação? Já faz, de 6 em 6 horas, não tem melhora? E se a frequência respiratória dela estiver maior que 91%, por exemplo, estiver entre 91 e 95%, essa criança, ela pode entrar no uso de corticoide por via oral, tá? Eu peço para vocês só reconsiderarem que eu falei endovenoso, mas endovenoso, a medicação endovenosa é quando a saturação de oxigênio dessa criança está menor que 90% e que ela não tem resposta com o uso de beta-bloqueador inalatório. Aí, muitas vezes, numa crise muito grave, precisa de medicação endovenosa. Mas, se ela estiver em uma crise recorrente, já estiver com mais de 24 horas em uso de nebulização e não melhorar, primeiro ela vai fazer o uso do corticoide por via oral para tentar regularizar essa crise. Aí, se a crise piorar e ela vier para uma saturação de oxigênio menor que 90%, aí sim pode ter essa escolha para a medicação endovenosa, tá? Mas aí é o médico que vai passar. Aí vamos lá para a diarreia. A diarreia ela aparece quando a perda de água e de eletrólitos nas fezes é maior do que a normal, resultando no aumento de volume. Vamos prestar atenção bem para a gente conseguir caracterizar uma diarreia. Por quê? Muitas pessoas, quando têm alguma evacuação mole, já dizem, estou com diarreia. Não, não é assim. Ou, minha filha está com diarreia. Não é assim. As fezes, elas vão estar com a perda de água e eletrólitos maiores do que o normal, resultando no aumento de volume, aumento da frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes. Então, diarreia, ela é geralmente definida quando ocorre 3 ou mais dejeções amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas. Então, se a criança apresentou apenas uma dejeção líquida em 24 horas, ela não tem diarreia. É apenas se tiver a ocorrência de 3 ou mais episódios em 24 horas, tá? Então, a doença diarreica aguda, ela é uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas crianças menores de 6 meses que não estão em aleitamento materno exclusivo. E aí a gente vem, mais uma vez, para o ponto da amamentação exclusiva, né, da importância. Então, nas regiões norte e nordeste, onde o problema assume maior magnitude, o risco de morte por diarreia em crianças menores de 5 anos é cerca de 4 a 5 vezes maior do que na região sul, representando cerca de 30% do total de mortes após o período neonatal durante o primeiro ano de vida. Então, a diarreia ainda é uma causa importante, ainda é uma doença prevalente na infância, por isso que a gente vai trabalhar ela. Lembrando que um ponto importante que tem aqui no final do slide é que os lactentes que são amamentados de forma exclusiva, ou seja, eles mamam exclusivamente, eles geralmente têm fezes amolecidas. E dessa forma, a gente não vai considerar isso como diarreia, tá? É normal. Então, quais são os tipos diferentes de diarreia, né? Quais são os tipos? Vamos lá. Nós temos a diarreia aguda, nós temos a diarreia persistente e nós temos a disenteria, tá? E a diarreia aguda, como é? Quando é que é uma diarreia aguda? Quando a criança ela tem diarreia por menos de 14 dias, tá? Então, se essa diarreia durou menos de 14 dias, é uma diarreia aguda, né? Se ela tem duração de menos de 14 dias. A diarreia aguda, ela pode causar desidratação e pode contribuir para a desnutrição. E, geralmente, a morte de uma criança com diarreia aguda, ela se dá, geralmente, pela desidratação. Então, a criança, ela não morreu da diarreia, ela morreu da desidratação que foi ocasionada pela diarreia, tá? E a diarreia persistente é uma diarreia que dura mais de 14 dias.
tá? Dura de 14 dias ou mais. Então, até 10% dos episódios de diarreia são persistentes, causam problemas nutricionais e contribuem também para a mortalidade na infância. E o que é disenteria? Disenteria é uma diarreia que apresenta sangue. Então, o ponto-chave é o sangue. Se eu tenho uma diarreia que está com presença de sangue, é uma disenteria. Pode ter ou pode não ter muco. Não é obrigatória a presença do muco, mas a presença do sangue é obrigatória na disenteria, tá? A causa mais comum de disenteria aqui na região do Brasil é a Shigella, uma bactéria. A disenteria causada por ameba, ela não é comum em crianças pequenas, e a maioria das amebas que ocasionam a disenteria aqui no Brasil, que são encontradas aqui no Brasil, não são patogênicas, como, por exemplo, a Entamoeba dispar. E uma criança, ela pode ter uma diarreia líquida associada a uma disenteria, tá? Então, como é que a gente avalia uma criança com diarreia? A gente vai avaliar se ela tem sinais de desidratação, quanto tempo essa criança tem tido diarreia e se há sangue nas fezes para definir, determinar se ela tem disenteria. Vamos, além de perguntar há quanto tempo e se tem sangue, nós vamos avaliar, observar a condição geral da criança. Se ela está letárgica ou inconsciente, ó, vocês estão vendo que esse ponto do nível de consciência, ele está sempre presente em todas essas outras patologias que a gente está observando, né? Sempre a gente tem que avaliar o nível de consciência. Ela está letárgica, está inconsciente, está inquieta ou irritada? Os olhos da criança estão fundos? Como é os olhos fundos? Vamos ver aqui essa imagem. Essa criança está com olhos fundos, tá? É um sinal característico da desidratação. Aí a gente vai oferecer líquido a essa criança. A gente pode pegar um pouco de água e oferecer a essa criança. E aí a gente vai observar se ela não consegue beber, ou se ela bebe muito mal, ou se ela bebe avidamente, com muita sede, tá? E aí nós também vamos avaliar o sinal da prega. Como é esse sinal da prega? Quando a gente faz uma preensão na pele da criança, a gente vai observar se quando a gente solta, se essa pele volta muito lentamente ao normal, com mais de 2 segundos para voltar ao normal, ou se ela volta lentamente, entre 1 a 2 segundos. E eu vou mostrar para vocês nessa imagem. Esse é o sinal da prega. Essa referência aqui, que eu utilizei dessa imagem, do sinal da prega, é de um site de enfermagem do Piauí. Então, a gente solicita que a mãe deite a criança de barriga para cima, com os braços estendidos ao longo do corpo, as pernas também estendidas, né? E aí a gente vai na região do abdômen da criança, entre o umbigo e a lateral do abdômen, a gente vai fazer a prega cutânea, né? Utilizando o dedo polegar e o indicador para fazer essa prega, fazendo com que a pele ela fique entre os dedos, formando uma prega longitudinal em relação ao corpo. É como se eu puxasse assim, ó. Eu faço essa prega, tá? Em relação ao corpo da criança. Faço essa prega lá no abdômen e vou soltar. A minha voltou rapidamente para o normal, né? Deixa eu só aceitar aqui essa outra pessoa. Pronto. Isso aqui, lembrando que a gente vai fazer esse sinal da prega no abdômen da criança. Mas aqui no meu braço eu estou mostrando mais ou menos para vocês. A gente faz a prega com o dedo polegar e indicador. E quando eu solto, a minha pele não voltou rapidamente, ela voltou entre 1 e 2 segundos. Então, tá normal, não tem desidratação. Já em uma criança que tem desidratação, quando a gente faz esse sinal da prega, ela demora muito para voltar para o normal. Ela demora mais que 2 segundos. Tem criança que fica com a pregazinha assim, quando tá uma desidratação muito forte. Então, a gente faz o sinal da prega. Se voltou ao normal entre 1 e 2 segundos, voltou lentamente. Se ela voltou imediatamente como a minha volta imediatamente. Aí não tem desidratação. Se ela volta lentamente, entre 1 e 2 segundos, a gente vai colocar que ela voltou lentamente. E se ela volta muito lentamente, com mais de 2 segundos, ela está com desidratação bem mais forte. Mas aqui a gente vai só avaliar se tem o sinal da prega, ele está voltando imediato, lentamente ou muito lentamente. E aí nós vamos observar também esse estado geral da criança, tá? Quando a gente verificou se existiam sinais de perigo, como a gente já viu no início, nós verificamos se essa criança estava letárgica ou inconsciente. Quando a criança está letárgica, apresenta o sinal geral de perigo, a gente já viu isso, tá? A criança, ela deve ser avaliada sempre desperta, sem estar sendo amamentada, né?
para a gente avaliar esse nível de consciência ou também o nível de irritação, se ela está irritada com tudo. Porque algumas crianças, elas simplesmente irem para a unidade, elas se sentem desconfortáveis e ficam irritadas. Então, isso aí não é um sinal geral de perigo, a gente não considera ela inquieta ou irritada. Irritada é quando ela está, a gente considera uma criança como inquieta ou irritada, se ela apresentar esse comportamento durante todo o tempo ou sempre que ela é tocada ou examinada. Porque geralmente uma criança que ela está começando com a desidratação, ou ela fica letárgica, ou ela vai ficar muito irritada, tá? A questão dos olhos fundos, né, que a gente vai, quando a criança ela está desidratada, podem aparecer os olhos fundos, né, como mostra essa imagem. E aí, nós vamos classificar a diarreia. Então, há 3 formas de a gente classificar a diarreia. Deixa eu só ver aqui o que a Manu disse, peraí. Chegou um bebê ontem com desidratação após diarreia. 20 dias de nascido. Estavam bem letárgicos, com taquipneia, tudo da pele péssimo, com hipertermia. Vocês fizeram, Manu, o sinal da pele? Ele voltava lentamente? Gente, a desidratação mata, é algo sério mesmo. E é interessante que quando a criança está com desidratação, que a gente faz o sinal da prega, ela não volta rapidamente como o nosso, ó. Aqui, ó, voltou imediatamente. Da criança desidratada, ele é mais lento para voltar. E a desidratação mata, tá? Então, quando a gente vai classificar a diarreia, a gente classifica quanto ao estado de hidratação da criança, classifica como uma diarreia aguda ou persistente e classifica se é apenas diarreia ou se ela tem disenteria. E aí, quanto ao estado de hidratação, a gente vai classificar, né? A criança chegou com diarreia na unidade de saúde. A gente vai avaliar se ela tem desidratação, se ela não tem desidratação ou se ela tem uma desidratação grave, tá? Vamos lá. Uma criança que está com diarreia e está com desidratação grave, o que é que a gente vai identificar? Ela apresenta alguns desses sinais. Vamos acompanhar aqui no slide. Uma criança que está com diarreia, que está letárgica ou inconsciente, já é um sinal de desidratação grave. Se ela estiver letárgica ou inconsciente, eu já caracterizo como desidratação grave. Ah, ela tem olhos fundos, como naquela imagem. É uma desidratação grave. Ela não consegue beber. Eu ofertei água para ela, ela não conseguiu beber. É uma desidratação grave. O sinal da prega, a prega voltou, a pele voltou muito lentamente, ou seja, demorou mais que 2 segundos para voltar ao normal. É uma desidratação grave. Ó, a Manu dizendo aqui, né? A criança estava com os olhos bem fundos. Isso. É um sinal hipoativo, ou seja, letárgico, né? Então, aí tinham vários sinais de desidratação grave. Então, nessa desidratação grave, se a criança ela não se enquadrar em outra classificação grave, né, de tosse ou outras coisas, nós vamos tratar, vamos iniciar a terapia endovenosa. Porque aqui no slide ele diz, se a criança não se enquadrar em outra classificação grave. Lembrando que a criança, ela, quando chega, ela é avaliada de vários critérios. Da tosse, da diarreia, da sibilância, da dor no ouvido. Então, aqui, se ela não foi classificada em outra condição grave, de outra patologia, nós vamos, é apenas da diarreia, se ela foi classificada na desidratação grave, a gente já vai iniciar a terapia endovenosa, que foi o que foi feito nessas crianças que a Manu está falando, né? Desidratação grave não tem mais soro de reidratação oral que dê jeito, que resolva. Nós temos que ir para o plano C, né? Que é a terapia endovenosa. Nós vamos fazer a hidratação endovenosa. E quem vai dizer o volume de líquidos a ser administrado também é o médico, tá? E vamos, se essa criança ela se enquadrar em outra classificação grave, a gente vai referir urgentemente ao hospital, tá? Com a mãe e com o profissional de saúde, além da reidratação endovenosa, também vai iniciar a administração de soro de reidratação oral no trajeto, até chegar ao hospital, né? Se possível, se a criança conseguir beber. Se não, vai ser só na terapia endovenosa lá. E recomendar que, se a mãe estiver amamentando, que ela continue a amamentação, tá? A criança com diarreia, que vai tomar o soro de reidratação oral, que vai para uma terapia endovenosa, ela tem que manter também a amamentação. E aí, gente, essa é a classificação grave, a classificação vermelha, né? Mas, digamos que a criança não está com desidratação grave. Vamos para aqui para a linha amarela, para quando ela está apenas com desidratação. Quais são os sinais? Ela está inquieta ou irritada, ou ela tem olhos fundos,
ou ela bebe avidamente com muita sede, diferente da desidratação grave, que você oferta o líquido e ela não consegue beber, ou bebe muito mal. Na desidratação, quando você oferta líquido para ela, ela bebe rapidamente, com muita sede, bebe avidamente, tá? E o sinal da prega, a pele ela volta lentamente, entre 1 e 2 segundos, geralmente. Então, nesse caso, esses sinais, ela precisa ter pelo menos 2 dos seguintes sinais, tá? Para uma desidratação normal. Ou o sinal da prega volta lentamente e ela também tem um pouco de olhos fundos, ou ela está inquieta, irritada e bebe avidamente. Então, para o caso da desidratação, ela tem que ter 2 desses sinais. No da desidratação grave, ela tinha que ter 2 daqueles sinais, que eram diferentes. Ela estava letárgica ou inconsciente, tinha olhos fundos. Vocês estão vendo que olhos fundos está nos 2 critérios, né? Tanto da desidratação quanto da desidratação grave. O que é que diferencia? O outro sinal, porque para ser classificada tem que ter pelo menos 2 desses sinais, né? Então, na desidratação grave, além dos olhos fundos, a criança que a Manu está falando tinha também a letargia, né? Ele estava hipoativo, estava na desidratação grave. Ah, digamos, chegou uma criança com olhos fundos, está com diarreia, mas ela não está hipoativa, não está letárgica. Ela está inquieta, irritada. Então, eu já tenho 2 sinais para desidratação. Eu tenho ela está inquieta ou irritada e tem os olhos fundos. Aí eu vou classificar na desidratação, tá? Mas se ela tivesse letárgica ou inconsciente e olhos fundos, já era desidratação grave. Então, lembrando que são pelo menos 2 desses sinais para classificar. E na desidratação, né, o sinal da prega volta lentamente. Aí, no caso, nós classificamos uma criança com desidratação. O que é que nós vamos fazer? Vamos administrar o soro de reidratação na unidade de saúde mesmo, até essa criança se hidratar. Vai ser ofertado zinco oral por 10 dias. Vai ser informada a mãe sobre quando retornar imediatamente, né, se ela apresentar algum sinal geral de perigo. Segmento em 5 dias se não melhorar, ou seja, se ela não melhorou com a administração do soro em casa, ela volta para a unidade, tá? Então, na criança com desidratação, que não é a grave, a gente consegue tratar na unidade de saúde e quando ela está hidratada, a gente retorna essa criança para casa e vai continuar o tratamento com o soro em domicílio, tá? E com a oferta de zinco, segundo o IGP. Deixa eu ver o que o Dileu falou. Se caso tiver um sinal de cada classificação, classificação como mais grave. Nesse caso, Dileu, aí era considerando se fosse apenas um sinal, né? No caso, a gente tem que considerar que, como diz aqui no slide, no quadro, tem que ser pelo menos 2 sinais de cada quadro, né? Para poder classificar. No caso, para eu classificar ela como desidratação grave, eu vou ter que ter pelo menos 2 sinais desses aqui. Letargia ou inconsciência, olhos fundos, não consegue beber, ou o sinal da prega volta muito lentamente. Tem que ser pelo menos 2 para eu classificar em desidratação grave. E da mesma forma no desidratação, eu vou ter que ter pelo menos 2 dos sinais da desidratação, que já é diferente do outro, né? Só tem os olhos fundos que é o mesmo sinal. Então, inquieta ou irritada, olhos fundos, bebe avidamente com sede, e o sinal da prega volta lentamente ao estado anterior. Então, são pelo menos 2 sinais para que eu possa classificar ela nesse quadro, tá? E a criança que não tem desidratação, ela não tem nenhum desses sinais, né? Ou seja, não há sinais suficientes para classificar como desidratação. Ela tem apenas a diarreia, não tem olhos fundos, não tem letargia, não tem dificuldade para beber, não bebe avidamente com muita sede, sinal da prega dela está voltando normal, está voltando imediatamente, então é uma criança que não tem desidratação. E aí, se a criança tem apenas a diarreia sem a desidratação, a gente vai tratar essa diarreia com o plano A, né? Dar alimentos e líquidos para tratar a diarreia. Vamos dar um soro de reidratação oral para que a mãe oferte a ela em casa. Aumentar a ingesta de líquidos, manter uma dieta diminuindo, evitando a questão de leite ou derivados do leite, tá? Mas aumentando essa ingesta hídrica e ofertando soro de reidratação oral em casa. Aí, nesse caso, quando a criança não tem desidratação. E aqui, só para frisar, a questão da classificação que a gente já viu no quadro anterior, tem que ter 2 ou mais sinais da faixa vermelha para estar na desidratação grave, 2 ou mais sinais da faixa amarela para estar na desidratação,
e não ter nenhum desses outros sinais, nem da vermelha nem da amarela, ter apenas a diarreia para ela estar sem desidratação. E aí nós temos outro caso clínico, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Para a gente concluir. Também quero que todos respondam, tá? Anice, de 4 meses, foi levada à unidade de saúde porque há 4 dias estava com diarreia, né? Se ela está com diarreia há 4 dias, ela está com diarreia aguda, não é isso, gente? Porque menos de 14 dias. Não apresentava sinais de perigo, não estava tossindo. O profissional de saúde avaliou a diarreia da menina e anotou os seguintes sinais. Vamos ver aqui o que ele anotou no prontuário. Há quanto tempo? 4 dias, né? Está letárgica ou inconsciente? Não. Ele circulou que ela está apenas inquieta ou irritada. O sinal da prega, ele não marcou aqui, então significa que voltou imediatamente. Mas ela bebe avidamente com sede. Quando ele ofertou água, ela bebeu avidamente com sede. Então, aqui nós temos 2 sinais. Temos que ela tem a diarreia, né? Ela está inquieta ou irritada e ela está bebendo avidamente com sede. Qual a classificação dessa diarreia quanto à desidratação? Amarelo, desidratação. Vamos lá, gente. Quero todo mundo respondendo. A frequência vai ser por aqui. E pelo amarelo. Erlane, amarelo. Vivian. Saulo. Saulo é a Vitória. Vitória. Thaís. Letícia. Flávia. Salles, cadê a tua resposta? Pronto, vamos comentar, né? Então, essa criança que chegou com diarreia, estava há 4 dias com diarreia, uma diarreia aguda, né, menor que 14 dias, estava inquieta ou irritada e estava bebendo avidamente com sede, quando o profissional ofertou o líquido. Então, nós vamos classificar ela muito bem no amarelo, como desidratação, né? Lembrando que para a gente classificar no vermelho tem que ser 2 sinais do vermelho, do amarelo 2 sinais do amarelo. Então, nesse caso, ela tinha os 2 sinais do amarelo e foi classificada com desidratação. Nesse caso, da desidratação, o profissional na unidade de saúde vai ofertar o soro de reidratação oral na própria unidade até a criança ficar hidratada novamente e vai dar o soro de reidratação para a mãe levar para casa para continuar, tá? E também oferta o zinco, segundo o IDP. Nesse caso, não precisa ir para o hospital, tá, gente? Então, foi desidratação, vocês já acertaram. E aqui, nós temos também a classificação da diarreia quanto à questão se ela é aguda ou persistente, que a gente já viu, né? Quando a diarreia ela é maior, dura 14 dias ou mais, ela é uma diarreia persistente. E aí, a diarreia persistente, a gente vai classificar. Se a criança tem desidratação, ela é uma diarreia persistente grave. Se ela não tem desidratação, é uma diarreia persistente sem desidratação. Por quê? Nós classificamos a diarreia como aguda ou persistente, aguda menor que 14 dias e persistente 14 dias ou mais. E essa diarreia persistente, que dura 14 dias ou mais, eu ainda classifico ela como uma diarreia persistente grave ou uma diarreia persistente. Lembrando que a diarreia persistente grave é quando a criança tem desidratação e a diarreia persistente é quando a criança não tem desidratação, tá? Então, quando é uma diarreia persistente grave com desidratação, essa criança ela vai ter que ser referida urgentemente ao hospital, tá? E na diarreia persistente, os pais vão ser informados como alimentar essa criança que tem diarreia persistente, vai ser ofertado o zinco também, vai ser ofertado o soro de reidratação oral, né? Porque ela não tem desidratação. Se ela não tem desidratação, ela não vai precisar da terapia endovenosa, tá? Ela pode ser tratada no próprio domicílio.
Uma diarreia persistente, que ela dure mais que 28 dias, né? Ela é considerada uma diarreia crônica, tá? Então, assim, nós temos a diarreia persistente, que dura mais que 14 dias ou mais, só que quando ela dura mais que 28 dias, porque 28 dias de diarreia é muito tempo. Então, maior que 28 dias, a gente já classifica como uma diarreia crônica, tá? Aí a gente tem que classificar se tem desidratação, se não tem desidratação. Se tem desidratação, tem que encaminhar para terapia de reidratação endovenosa. E a disenteria, né, é quando a criança ela tem diarreia e tem sangue nas fezes. Aí ela é classificada como disenteria. No caso, se ela tem disenteria, ou seja, se ela tem sangue nas fezes, ela vai ter que tomar um antibiótico que seja recomendado para essa região, para a Shigella, que é o mais comum, é a bactéria mais comum que causa a disenteria, tá? Se tem um comprometimento do estado geral. Porque se essa criança não tem comprometimento do estado geral, tem sangue nas fezes, ou seja, tem disenteria, pode ser uma disenteria causada por ameba, que não é tão patogênica e não precise do antibiótico. O antibiótico é para quando ela é causada por Shigella, pela bactéria, tá? Então, marca o retorno em 2 dias e pede para essa mãe informar caso essa criança tenha algum sinal geral de perigo, procurar imediatamente a unidade. Mas no caso da disenteria, o médico vai avaliar se vai tratar com antibiótico ou não, porque tem que avaliar essa questão do estado geral para ver se pode ser uma disenteria causada por ameba ou por bactéria. Se for por bactéria, vai para antibiótico. Um antibiótico, uma medicação, na verdade, que é muito utilizada ultimamente, é o Anita, que ele tanto cobre a questão da disenteria por ameba quanto por bactéria. Muito bom, mas ele também não cabe a nós. Cabe ao médico prescrever, tá? A medicação. O nosso papel vai ser classificar, avaliar e classificar essa criança. Aqui as referências. Lembrando que esse assunto de hoje é continuação do assunto passado. Os da próxima aula, que vai ser a classificação da febre e da dor de ouvido, também é continuação do IDP. Então, todos eles estão no mesmo manual que foi disponibilizado para vocês na aula passada. Hoje eu vou colocar no site apenas os slides, tá certo? Que não estavam antes. Gente, obrigada. Boa noite. Deixa eu só ver aqui se eu anotei todo mundo. Erlânia, Vitória, Ítalo, Dileu, Thaís, Manuela, Letícia, Flávia, Salles, Luca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando alguém aqui. Deixa eu só ver quem é. Lucas, Salles, Vitória, Thaís, Erlânia, Dileu, Vivian. Pronto. Pronto, gente. Ok. Obrigada, boa noite e até a próxima aula.